Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso livro que nós estamos estudando agora, Gênesis. Esse livro de Gênesis tem sido muito bacana. Nós estamos entrando hoje no capítulo número 3, na lição 3, a instituição do casamento. Olha aqui. Muito interessante, porque nós vemos exatamente isso na palavra do Senhor, que Deus ele instituiu o casamento. Quando nós falamos de instituir o casamento, então nós estamos falando de uma instituição. A primeira instituição que Deus cria sobre a terra é a instituição do casamento. Quando nós falamos de instituição, o verbo instituir significa criar, mas também instituição significa um conjunto de normas, regras, valores, conduta em que se deve seguir naquilo que foi criado. Então, nós vemos Deus criando, instituindo o matrimônio, a família, né? E ele também coloca essas regras, normas, valores, direções, conselhos e tudo mais a seguir. Portanto, quando nós falamos de família, de casamento, nós precisamos ver com aquele que instituiu o casamento qual é a direção que é dada para isso. No texto aqui, nós vemos que foi pego o texto de base de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, e eu vou ler aqui e você vai ver, então, esta criação, esta instituição da família, do matrimônio e algumas direções. Vamos ler esse trecho, mas com isso em mente. Olha só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem, né? E então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa ou mulher. Porquanto do homem, do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Portanto, nós vimos aqui a instituição do casamento, né? do início da família, e vemos aqui também algumas diretrizes que Deus deu. E é isso que nós, então, vamos falar um pouco aqui a respeito deste assunto, tendo como um norte, uma base, esta lição que nós temos do livro. Obviamente, irmãos, eu, por exemplo, não concordo totalmente da mesma forma como o autor colocou aqui no livro, mas nós vamos debater a respeito disso. Obviamente, nós temos visto uma grande banalização do casamento e alterações tenebrosas do casamento, a qual nós vamos conversar aqui. Obviamente, quando nós falamos de casamento, nós também temos que abordar o assunto da dissolução do casamento, chamado divórcio. Então, nós vamos também conversar um pouquinho aqui. O modelo, qual é o modelo correto? Não é?
como que devemos nos portar no casamento e assim por diante? Bom, muito bem. Nós vemos então essa questão, meus queridos, dessa banalização social do casamento. Uma banalização tanto social como institucional. A família vem ao longo dos tempos perdendo o seu valor. Por quê? Porque a sociedade ela tem se afastado de Deus, se tornado cada vez mais independente de Deus, né? E não conhece, portanto, aquilo o que o Senhor Deus ele separou para direcionar o casamento. Por isso mesmo, né, que Oséias disse que o povo perece por falta de conhecimento. E isso também se reflete nessa instituição, no casamento. A família, o casamento perece, morre, porque lhe falta muito conhecimento. Então é muito importante que nós falemos a respeito disso. E nós encontramos na Bíblia, como cristãos, irmãos, direção para tudo nas nossas vidas. Tudo, tudo, né? Deus ele tem uma direção para cada um de nós. Bom, começamos vendo o porquê que Deus ele criou o casamento. Porque ele viu, o Senhor Deus viu, que não era bom que o homem estivesse sozinho. Quando Deus criou os animais, ele criou os animais de acordo com as suas espécies. E de acordo com as suas espécies, havia o macho e a fêmea. E eles ali, então, via-se que havia um completava o outro. Porém, o homem estava só. E Deus reparou, viu e entendeu que na sua criação, obviamente já sabia disso, que não dava para que o homem ele estivesse sozinho. Então, nós precisamos entender por que Deus ele coloca isso para nós, que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus criou os seres humanos, o ser humano para o relacionamento, ou melhor, para os relacionamentos, né? Porém, existe um relacionamento horizontal, porque quando nós falamos de relacionamento que o homem foi criado, ele foi criado para dois tipos de relacionamento. Um vertical, que este foi o primeiro relacionamento criado, ou seja, o relacionamento do homem para com Deus, e depois o relacionamento horizontal, um relacionamento dos seres humanos entre si, né? Entre isso, né, nós vemos um relacionamento muito especial, que é o relacionamento do casamento, que é um relacionamento que um acaba completando o outro. Então, viu o homem que viu Deus que não era bom que o homem estivesse sozinho, então ele precisava criar, né, alguém que lhe completasse em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, Deus, neste momento, ele cria o primeiro relacionamento horizontal. O primeiro relacionamento horizontal é o relacionamento de família, de casamento, de matrimônio. Portanto, todos os outros relacionamentos que advêm na sociedade, eles vão partir de um relacionamento de família. Veja bem, se nós olharmos para o comércio, nós vemos que as datas comemorativas e de maior venda do comércio, elas estão fundamentadas na instituição da família. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Concorda? Ou seja, tudo acaba partindo da família. A família é muito importante, muito importante. A sociedade ela está se destruindo quando ela destrói a família. Por quê? Porque tudo foi criado em cima desta situação, desta instituição, melhor dizendo, certo? Então, é aqui que nós precisamos ver que tudo que existe é criado em cima de família. E destruir a família é destruir a própria
a própria individualidade ou o próprio indivíduo como característica principal de um ser criado por Deus para os relacionamentos, o principal com Deus, na vertical, e na horizontal, o principal de família. Se destrói-se este relacionamento familiar, vai se destruir toda a base da sociedade. Ou seja, nós estamos colocando em xeque a própria existência humana. E aí, então, nós estamos vendo que isto, irmãos, é algo demoníaco. Demoníaco, né? E por isso nós precisamos levar este assunto da família muito a sério, ok? Então, o homem foi criado para esses relacionamentos. O casamento, ele vai entrar, então, neste relacionamento importantíssimo, como o relacionamento primordial, importante, da sociedade, certo? Que é quando nós vimos aqui que largará o homem, seu pai e sua mãe. O que quer dizer isto? Quer dizer de cortar o cordão umbilical, né? De que ao casar, o que vai acontecer? Vai iniciar-se uma nova família, um novo seio familiar, um novo centro familiar. É lógico que vai continuar tendo uma ligação paternal ou maternal dos cônjuges com os seus pais. Porém, ao cortar-se, largar o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, vai se iniciar uma nova família que ela precisa ser autônoma, no sentido de não ter uma codependência com a família de origem ou as famílias de origem. Agora vai começar uma nova família com uma nova identidade. É isso que está se falando. Aqui o autor até fala de morar na casa dos sogros, que realmente não é o mais indicado, né? Porque esta nova família, ela precisa descobrir a sua própria identidade. Quando une-se um homem e uma mulher para um casamento, o homem traz uma bagagem da sua família e a mulher uma outra bagagem. Se os dois se unem e vão morar na casa dos pais de um ou de outro, haverá muito conflito, porque as bagagens são diferentes. Mas é óbvio que nós entendemos que existem algumas situações em que isso torna-se a única direção para o casal. Mas, em podendo, cada um precisa ter a sua casa. Também diz aqui a palavra do Senhor que o homem unir-se-á à sua mulher, né? Aqui, então, vem mais uma direção de que o casamento criado por Deus, ele foi criado para que seja em um ambiente heterossexual e não homossexual. Diz: unir-se-á o homem à sua mulher, o varão e a varoa, o masculino e o feminino. Por isso que eu disse que é um relacionamento, meus irmãos, que é um relacionamento que um completa o outro. O homem, né? Quando nós vemos aqui que foi tirado uma parte do homem para formar a mulher, quer dizer que aquela parte faz parte do homem. Só tem como completar a mulher no homem e o homem na mulher, ok? Então, é como duas peças de um quebra-cabeça, que elas se encaixam perfeitamente, somente uma que foi criada ao lado da outra, certo? Para que isso haja, então, um ambiente de completar um ao outro, ok? Bom,
Outra coisa que fala, diz então que depois dessa união, né, depois de que começa então um novo seio familiar de independência dos pais, mas de uma interdependência entre os dois, em um ambiente heterossexual, eles vão se tornar uma só carne, ou seja, um só, uma unidade composta. É isso que é bom se entender, é uma unidade composta. Qual é o modelo para isso? A Trindade, que é uma unidade composta. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E nós entendemos que eles são da mesma substância, têm os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, a mesma direção, e há um auxílio mútuo, um relacionamento, né, entre eles, harmônico e perfeito. E isso que significa dizer que serão então uma só carne, uma unidade composta, né? É um casal formado por um homem e uma mulher que se amam, que têm o mesmo objetivo, que são da mesma essência, que eles se ajudam, né? Se completam e se relacionam. Ok? É isso que é simples dizer o que é uma única carne, ok? Então, nós precisamos entender por este lado, por este viés, e assim, então, viver, né, nesta direção. Nós vemos até nessa questão de que, pela convivência, as pessoas elas vão se tornando muito parecidas no temperamento, no caráter, não é? No humor, nas brincadeiras. E isso é muito interessante, é muito bom. Isso é lógico que eles continuam sendo diferentes, mas vai havendo, né, algo bastante que vai se tornando muito uma identidade muito próxima, ok? Bom, muito bem. Também, então, na questão, né, que nós falamos, o casamento, ele foi criado para durar quanto? Ele foi criado para durar para sempre. Quando Deus criou o casamento, obviamente ele criou tudo numa perspectiva da eternidade, de ser para sempre. Obviamente, o para sempre do homem, vamos dizer assim, no que tange a sua humanidade, é até a morte, certo? Quando nós estamos falando daquilo que tange ao material, ao corpo, né? E não ao espírito, até que a morte os separe. Porque no céu, né, não existe casamento, né? Diz a palavra do Senhor que são como os anjos. Então, Deus ele criou o casamento nessa perspectiva de que dure para sempre. Porém, é obviamente que Deus já sabia do pecado, né? Que o pecado entraria no homem e que estaria estragando a criação. É óbvio que o casamento Deus não criou para o divórcio, mas nós vemos, irmãos, que o divórcio ele está na Bíblia, né? Ele está lá quando Jesus é perguntado a respeito do divórcio, né? E perguntam, né? Por que Moisés permitiu que se lavrasse, que se desse uma carta de divórcio, que o marido pudesse dar uma carta de divórcio à sua mulher? E Jesus ele disse, não foi assim que Deus criou desde o princípio, mas por causa da dureza do coração do homem é que então foi permitido uma carta de divórcio. No caso do quê? No caso do adultério. Né? No caso do adultério, então se vê esta possibilidade de estar dando uma carta de divórcio, ou seja, do casal se divorciar. Neste assunto, meus irmãos, cabe aqui nós sermos bastante prudentes e entendermos algumas coisas muito interessantes também, né? Quando nós falamos de adultério, né, nós estamos falando de adulteração das bases as quais foram criadas. Eu entendo que, obviamente,
quando se fala de um adultério, ele está grandemente no bojo de um relacionamento sexual extraconjugal. O marido arruma uma amante ou a esposa arruma um amante, por exemplo. Mas existe uma outra situação também que nós temos visto durante o passar dos tempos. Nós temos visto, por exemplo, mulheres que são submetidas a violências, né? Violências sexuais, né? Que isso também é uma adulteração daquilo que Deus criou, né? Uma violência sexual, violências às vezes físicas, psicológicas, que levam até, às vezes, ao perigo de morte das pessoas. Deus não criou o casamento para que a mulher viva abaixo de pancada do marido e nem também de que o marido viva debaixo de violências da esposa. E nós precisamos, então, tomar um certo cuidado também com esse tipo de coisa, né? Porque nós precisamos estar trazendo um bem-estar aos casamentos. Por isso que num ambiente cristão, quando se há problemas, né, dentro de um casamento, problemas sérios, não os corriqueiros, problemas sérios, é bom que se procure o conselheiro matrimonial, um pastor ou um conselheiro, né, cristão preparado para isso, para que se consiga trazer de volta ao eixo correto o casamento, ok? Muito bem? Então, assim nós entendemos essa durabilidade do casamento, né? Bom, aqui o autor fala de alguns conselhos práticos para o casamento. Ele aborda aqui a questão da escolha do cônjuge, que a Bíblia ela coloca muito claramente, né, a respeito do jugo desigual. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo número 6, não se coloque em jugo desigual com o seu irmão, né? E ali está dizendo do seguinte: o jugo desigual, ele está abordando a questão religiosa da fé, né? Neste jugo desigual, e lembra aqui que o jugo era uma peça de madeira que era colocado, também chamado de canga, colocado aqui na nuca dos animais, para que aquela canga, aquele jugo, torne mais fácil o trabalho daquele animal. Porém, em trabalhos mais pesados, em que um único animal não daria conta, havia um jugo, né, duplo, então que se colocavam 2 animais, que vai naquilo que Salomão disse, melhor serem 2 do que 1. Porém, quando Paulo está abordando o que está lá em Deuteronômio, fala de não colocar 2 animais diferentes no jugo, que seria um jugo desigual. Ou seja, coloca um boi, por exemplo, num jugo, e no mesmo jugo ao lado um cavalo. O boi é muito mais forte do que o cavalo. E quando o boi, então, fosse fazer a força no jugo, o que aconteceria com o cavalo ao lado, que não tem a mesma musculatura de pescoço do boi? O cavalo ao lado seria destroncado e quebraria, então, o pescoço do cavalo. Então, quem matou o cavalo? O boi. E o que está dizendo aqui, então, de jugo desigual, é que na questão da fé, se casarem 2 de fé diferente, um vai acabar matando a fé do outro, certo? Então, aqui há um conselho de que o cristão case com outro cristão, e não com um espírita, um muçulmano, isso e aquilo, porque um vai acabar matando a fé do outro, porque eles vão chegar num certo momento em que ou um abre mão, né, ou o outro vai abrir mão, ou os 2 acabam abrindo mão da fé de cada um deles. Então,
veja bem, entenda a criação do homem e da mulher. Quando Deus foi criar a mulher para Adão, tirou uma parte de Adão para criar Eva. E assim nós precisamos entender que Deus tem preparado a melhor pessoa um para o outro. É uma questão de paciência e uma questão de busca, tá? Ok? Obviamente que existem pessoas que elas vão passar a sua vida sem se casar, os chamados eunucos, né? Ou então, que a Bíblia chama, tem tanto para o homem quanto para a mulher. O homem que não vai se casar na Bíblia é chamado de eunuco. E a mulher que não vai se casar na Bíblia, ela é chamada de virgem, ok? Mas a Bíblia diz que nem todos receberam este dom. Isso é dom, tá? É um dom, é algo especial. A regra é o casamento. Mas existe aqueles que nasceram para ser eunucos ou se fizeram. Ou mulheres que vão manter, né, a sua vida intacta por toda a vida, certo? Mas isso é uma questão de dom. Se não tem esse dom, meu querido, Deus tem alguém preparado para você. E é uma questão, então, de paciência e oração, porque um dia Deus há de manifestar, ok? Agora, acontece também uma questão de um casal que não casou em julgo desigual, no sentido de que eles não eram cristãos, são de qualquer religião, né? E eles se casam e depois de um tempo, um dos dois se converte, né? Também se fala para não separar, né? Porque o convívio do homem com a mulher santa vai santificando ele e vice-versa. E nós acabamos vendo, então, que é muitas vezes uma questão de tempo para que haja uma conversão de toda a família. É muito interessante que a gente vê isso no dia a dia, de quando crianças vão para a igreja, e é por isso que a igreja investe tanto em crianças, e deve mesmo investir, porque às vezes as crianças vêm e elas se convertem, né? E acabam trazendo seus pais também para a conversão, né? Então, veja bem, é uma questão também de entender, né? De que a palavra diz que o convívio pode santificar, e crer nisto. Amém? Muito bem. Também o autor aqui fala de não se abrasar, melhor é casar do que viver abrasado, no sentido, meus queridos, das vontades, né, sexuais. Deus, ele criou o homem, a mulher, cheio de hormônios, não é verdade? E aí, então, o que acontece? Deus já sabe de tudo isso, né? Então, é melhor que se case do que se viva abrasado, né? Casar no momento correto, no momento certo. Outra coisa, o tempo dos cônjuges um para o outro e para a família. Isso é muito importante que seja levado a sério, meus irmãos, porque muito casamento eles acabam porque as pessoas se casam e elas não querem mais, elas não entendem essa questão da unidade composta, de ser uma só carne. Agora, meus queridos, se casou, tem o quê? Tem um compromisso com a família, né? E é óbvio que a gente pode ter o nosso tempo, um tempo de individualidade, um tempo de solitude, mas nós continuamos casados, né? E eu gosto muito de falar, irmãos, até por experiência própria, a questão do sábado, do descanso, o descanso, o dia de estar junto com a família, né? Isso é muito importante, tá? Deus criou esse tempo. Nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia diz isso. Lá em Apocalipse, quando nós vemos João recebendo a revelação, o Apocalipse,
Ele diz assim: encontrei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Jesus, um domingo, certo? Então, domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós vamos para a igreja em família, que nós devotamos ao Senhor e não devemos profanar esse dia. Não podemos profanar o dia do Senhor. Mas também o sábado, não estou dizendo o sábado, um dia antes do domingo. O sábado, a palavra Shabá, significa descanso. Precisa-se ter um dia do descanso, que é um dia para você e para a sua família. Você não é uma máquina de fazer tijolos. Você não é uma máquina de produção. É um ser humano que precisa recarregar as baterias, e isso num contexto de família. Eu vou dizer para você que eu aprendi isso com a minha esposa, né? que nos ensinou que precisávamos ter o sábado. Eu trabalhava para a igreja direto, até um dia que eu vi que eu poderia matar a minha família assim. Minha esposa, muito sabiamente, como ela é, né, conversa comigo e eu falo realmente. E eu vi que era a voz de Deus, né, quando eu estava cuidando de outros casamentos, né, e poderia estar deixando o meu para trás. Mas Deus sempre usa, né, os nossos cônjuges, e a minha esposa, com muita sabedoria, fala isso. E desde então, há muitos anos, nós não profano também o dia do descanso, o dia de estar com a família. Isso é importante. Portanto, quer jogar sua bolinha, quer ir com as amigas, bater um papo, tomar um chá, sair lá, amém, né? Mas, né, preserve o seu sábado. Nós podemos jogar a nossa bolinha durante a semana, um dia, 1 hora na semana, 2 horas, como quiser, tomar o chazinho, mas tenha um dia exclusivo para você e para a sua família. Invista na sua família. E para terminar aqui, está aqui no item 3, falando do papel de cada membro da família. Olha, aqui é uma das partes que eu discordo com o autor, discordo de uma maneira muito respeitosa, porque é meu irmão, meu amigo, catedrático, mas eu discordo um pouco nesta visão, né, de termos papéis muito fechados dentro de uma caixinha e de limites. O homem faz isso e a mulher faz aquilo, porque hoje não dá mais para dizermos assim, né? Hoje nós temos visto até uma inversão de muitos papéis, né? Onde a mulher é a provedora da casa e muitos maridos se tornaram o dono do lar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. E isso não desmerece de maneira nenhuma, certo? Eu já ouvi muitos cristãos dizendo assim: homens, eu não lavo louça porque homem lava louça vira marica. Que é isso? Não é verdade? Pelo amor de Deus, não é? Então, sabe, essas convenções temos que tomar muito cuidado, né? Então, é óbvio que tem coisas que são somente de homens e outras que são somente de mulheres. Porém, na questão do convívio familiar, nós precisamos entender as potencialidades de cada um. Tem mulheres que dão um banho administrativo, financeiro nos maridos. Então é bom que ela cuide do orçamento familiar, porque se deixar na mão do marido, nunca vão ter nada, porque ele é perdulário, né? Ou seja, põe tudo a perder, né? Tem homens, por exemplo, que cuidam muito bem, por exemplo, da casa melhor que a mulher. E assim por diante. É uma questão de uma divisão de responsabilidades. Isso é muito importante, que deve ser muito claro dentro de um casamento, a divisão de responsabilidades. Por exemplo, nós vamos ter uma conta única como casal ou cada um tem a sua conta? Tanto faz, meu amigo, tanto faz.
né? Se vocês forem ter uma conta única, vocês vão sentar e fazer o orçamento financeiro familiar juntos. Se são separadas, tem que ter uma divisão de responsabilidades. Quem vai pagar o quê? Né? Porque se não tiver isso, fala assim, o marido fala, eu acho que ela pagou a luz, dali 3 meses corta. Você não pagou a luz? Não, eu achei que você tinha pago. Não. Então, uma divisão de responsabilidades. Quem paga a luz, quem paga a água, quem paga o telefone, quem paga a internet, e assim por diante, quem paga o condomínio, o aluguel, né? Uma divisão de responsabilidades. Isso eu só coloquei na área financeira, mas e nas outras áreas também, não é verdade? Por exemplo, na criação dos filhos, não é? Tem assuntos, por exemplo, que a mulher ela tem mais sensibilidade para abordar com os filhos do que o marido, não é? Tem outros assuntos que o marido tem mais facilidade de abordar com os filhos, né? E assim por diante, né? Tem assuntos que eu deixo que a minha esposa aborde com os meus filhos. Não é? Por quê? Porque ela tem mais sabedoria neste assunto, ela tem mais sensibilidade e assim por diante. Não é? Nós não estamos em guerra, nós estamos em casamento, em família, aonde um ajuda o outro, é uma só carne, unidade composta, remando este barco juntos, ok? Muito bem? Então, era isso que tinha separado para você hoje, meu irmão, minha irmã, um assunto que eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito do assunto família, casamento. Página 31 do seu livro tem aqui 4 perguntinhas, né? Que você pode fazer aí até em família, bater um papo, e isso e aquilo, né? E melhorar naquilo que precisa ser melhorado. Na semana que vem nós voltamos no capítulo de número 4, falando sobre a queda do homem, o pecado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a semana que vem. A paz.